Olá, iremos dar início a mais uma edição da Ask Talks. Iremos abordar o tema a vitória de Bolsonaro e eu sou Iris Teixeira, tenho comigo a Artemis Afonso e a Janine Spencer. Iris, tenho uma certa curiosidade em relação às competências de Bolsonaro, que pelos vistos acabou por levá-lo à vitória. É simples, ele foi um homem muito inteligente ao longo da campanha eleitoral, soube muito bem explorar os pontos fortes que tinha. Como assim? Nós sabemos que o Brasil é um país muito liberal, com muitas diferenças sociais e populacionais. É estranho ele ter vencido, de facto. Sim, o Brasil é um país liberal em determinados contextos, no sentido, por exemplo, de aceitar tendências. No entanto, ao longo da história verificamos que se demonstra muito conservador. Então Bolsonaro começou por aí, soube pegar nos assuntos chaves, ou seja, apostou o seu discurso nos grandes problemas do Brasil. Sim, na minha opinião foi inteligente, mais uma vez, como eu digo, porque apesar de mal preparado, apostou na retórica centrada na solução dos problemas do Brasil e discursos equívocos sobre a economia. Pois, um dos maiores problemas do Brasil é, sem dúvida, a violência. E o Bolsonaro, nos seus discursos, diz que a resolução desse problema é a disponibilização de armas para que as vítimas, as próprias vítimas, possam defender. E com um discurso positivo sobre a resolução do problema, conseguiu agariar apoiantes que sempre tiveram essas perspectivas no Brasil. Ou seja, Bolsonaro trabalhou bem durante a campanha, pois apostou num discurso simples, com argumentos sólidos orientados para os valores conservadores, com uma forte invocação à Bíblia e também a Deus, para além da aposta na economia. Pois, mas um dos grandes problemas do Brasil é a cultura e a moral, pois já foi visto que a cultura é a grande arma da guerra do socialismo. Sim, claro, é um dos fatores a ter em conta. É o facto de ser um político independente que pode acabar por construir alianças com pessoas ou com líderes políticos com características semelhantes. Com toda a certeza. Aliás, a sua longa vida política ajudou a melhorar o discurso e adaptá-lo aos nossos cenários, àquilo que são os nossos cenários. Bem, acho que com o nosso cenário político cada vez mais vamos ter avanços dessas novas formas de campanha que acabam por levar alguns candidatos à vitória, apesar das suas controvérsias. Estamos numa era digital e, como tal, a comunicação é feita maioritariamente online. E é precisamente nisto que se deve centrar as nossas atenções no que toca à disseminação da mensagem. A televisão continua a ter um papel muito importante na estruturação da visão política. A verdade é que atualmente cada vez mais consome a informação online. Conseguimos ter acesso a ela de uma forma totalmente aleatória, sem qualquer tipo de categorização. Ou seja, mesmo sem nós querermos, conseguimos ter acesso a ela de qualquer maneira. Bolsonaro, na sua campanha, percebeu que a política atualmente vive da narrativa mediática que consegue gerar. Segundo Steve Bannon, um interveniente do movimento populista, disse que a mesma lógica da campanha seria o mesmo. Não interessa se é verdade, porque as pessoas não quiseram saber. Também foram usadas por Bolsonaro declarações provocativas com o intuito de chamar a atenção e suscitar a que as pessoas o tornassem tema de conversa, ganhando assim protagonismo. Como, por exemplo, não te violo porque não mereces e não gostamos de homossexuais, suportamos-los. Tal como fez Donald Trump. Técnicas de comunicação que o permitiu conectar com as massas, a bem ou a mal. Bolsonaro é um deputado há 27 longos anos e é visto pelos seus apoiantes como um homem do povo, independente do sistema político. E foi essa a imagem que ele passou nas suas primeiras encenações, quando discursava ou era entrevistado. Na sua campanha, mais importante do que ter lógica ou razão, era sim importante ter alcance. Não importava realmente se o que dizia era verdade ou mentira, mas desde que tivesse alcance de que muita gente soubesse daquilo que ele dizia, seria então realmente importante. O segredo das candidaturas populistas é, de facto, fingir que não pretendem defender nada nem ninguém, na verdade.
Imprensa de Bolsonaro, os jornais foram impedidos de participar, dando como justificação a falta de espaço. Fez uma escolha seletiva de quem queria presente na sua casa, onde foi feita a conferência de imprensa, em que os emissores televisivos foram selecionados, com exceção da TV Brasil, algumas rádios e dois sites que puderam estar presentes na conferência. Os jornais como o Estado, a Folha de São Paulo e o Globo e as agências internacionais foram impedidas de comparecer na conferência de imprensa. A verdade é que depois do episódio nas Minas Gerais, em que foi esfaqueado durante a sua campanha eleitoral, Bolsonaro não tem dado entrevistas a jornais impressos e privilegiado meios eletrónicos como emissoras, televisoras e rádios. Sem a mediação, torna-se uma espécie de campo de batalha de uma guerra civil de informação e desinformação. Estes fenómenos tiveram um imenso impacto no resultado destas eleições no Brasil, onde quem acabou por perder mais foram os próprios eleitores, que em alguns casos, já tornados públicos, votaram apenas por sentimentos básicos e com o desconhecimento total das políticas que, na verdade, estavam a apoiar. Agora, passando para o ativismo político no jornalismo, o candidato de extrema-direita, Jair Bolsonaro, venceu as eleições presidenciais no Brasil. O seu trajeto agitou o panorama mediático, tanto a nível nacional como internacional. Mediante este cenário, como é que se posicionou o jornalismo brasileiro e como poderá este ter influenciado a sua vitória? Quando falamos então em ativismo, referimos-nos à difusão de ideologias, sendo estas partidárias ou sindicais, ou seja, unilateralidade. No espectro oposto temos o jornalismo, que se destaca pela imparcialidade. Além de tentarmos compreender o contexto vivido, fizemos uma análise sobre as principais emissoras, os temas em destaque e mais abordados nas redes sociais. Um dos fatores que justifique a possível imparcialidade dos média foi o destaque dado a Bolsonaro, em contraste com o tempo de antena bastante restrito que tiveram os outros candidatos, cuja presença manifestou-se mais alargadamente no ciberespaço, servindo assim de alternativa para as suas campanhas. Durante os debates, os jornalistas mediadores deixaram transparecer as suas orientações políticas. Geraram-se ainda especulações de um possível apoio à estação Record TV. Foram abertas diversas discussões associadas ao posicionamento dos veículos jornalísticos brasileiros e o posicionamento individual dos jornalistas também. E, como consequência, se não são alteradas as diretrizes do jornalismo, se não terão sido, se este, em vez de informar, passa a influenciar, o que nos leva a questionar o quão imparcial pode ser o jornalismo, isso mesmo há espaço para o ativismo. Passando para outro subtópico, iremos abordar a divergência comunicacional entre o Brasil e os outros países nas eleições. Como sabem, encontramos-nos numa era digital onde a comunicação é cada vez mais fácil e acessível, como já referimos aqui anteriormente. As informações online estão cada vez a ganhar mais terreno e tornam-se um fator influenciador na opinião e tomada de decisão das pessoas. Diga-me, acha que a cultura e história de um país pode ter repercussões nos cidadãos e influenciar os seus votos políticos? Não só acho, como posso de facto comprovar com dados das eleições. Como todos sabem, a campanha eleitoral de Bolsonaro não foi bem aceita em todos os países, sendo que perdeu por mais de 70% em Berlim. Foi derrotado por 90% na Palestina, locais onde a memória histórica não deixa esquecer o que o autoritarismo pode fazer a um país e assim podemos entender como a história e a cultura podem influenciar de facto nos votos políticos da população. Muito bem, e acha que a campanha de Bolsonaro terá sido interpretada de diferentes formas nos vários países? Sim, eu acho que esse é o fator mais importante e curioso na comunicação da campanha de Bolsonaro. Como já sabemos, a comunicação depende sempre do contexto em que se encontra e do receptor da comunicação. E apesar do Bolsonaro ter ganho
com a maioria no Brasil, em Nova Iorque, em Londres, em Paris, Barcelona e na Cidade do México, Bolsonaro não foi bem aceito e as pessoas expressaram a sua insatisfação através da manifestação contra o candidato, devido aos seus preconceitos contra as mulheres e o seu indiscutível racismo, que manifestou nos seus discursos. Iremos agora abordar a influência que terão ou não tido as fake news na vitória do presidente em questão. Pois as redes sociais tornaram-se nos últimos anos uma plataforma através da qual as pessoas se conectam com outras, ganham voz e partilham informações. Sim, entretanto, os resultados da revolução causada pelas redes sociais e pela internet em geral não gerou apenas resultados positivos. Estas plataformas online são hoje veículos bastante influentes e perigosos, como todos já sabemos, utilizados para disseminar informações que nem sempre são os corretos. Segundo estudos realizados, 98,21% dos eleitores do presidente eleito, Jair Bolsonaro, foram expostos a notícias falsas durante as eleições e cerca de 89,77% acreditaram que os fatos eram verdadeiros. Os primeiros veículos utilizados para disseminar a fake news foram redes sociais, como o Facebook, o Twitter, o WhatsApp e a própria mídia tradicional. Relativamente às esferas de expressão online, as eleições no Brasil foi um dos assuntos mais comentados em todo o Brasil e não só. Como tens acompanhado estes acontecimentos de grande tensão política e social? Tenho acompanhado através de redes sociais e nas notícias na Record. Certo. Mesmo antes da vitória de Bolsonaro, criaram-se muitas frentes contra e a favor do mesmo, com o grupo Direito a São Paulo, dirigido por Douglas Garcia, e o Multiplicadores do Bolsonaro, criada pelo sargento reserva Flávia Cristina Abreu. Sabes quais é que foram os seus maiores apoiantes? Bem, segundo um documentário no YouTube, no canal Vice Brasil, a repórter afirma que os seus principais apoiantes são essencialmente jovens entre os 16 e os 34 anos. Estes grupos que se juntam apoiam as ideologias do deputado candidato à presidência. São a favor da ideologia de género, a proteção das crianças e o armamento para salvaguarda civil. As redes sociais, como o Facebook, o WhatsApp e o YouTube, são os meios que foram maioritariamente utilizados para a transmissão de informação sobre o próprio candidato. As matérias que saíram na imprensa maioritariamente negativas ou mesmo para marcar encontros de seguidores de Jair Bolsonaro. Assim, a disseminação e o conservadorismo institucionalizar a volta da extrema-direita. Correto. Estes grupos não podem reunir-se em locais públicos porque sofrem agressões físicas e verbais e são acusados de racismo, fascismo, nazismo e homofobia. Estes grupos veem em Jair Bolsonaro a esperança, o mito, um homem que vai melhorar as condições de vida da população brasileira. Junto destes grupos também se encontram militares, advogados, médicos e civis que concordam com os ideais do mesmo. Também encontramos os que são contra da vitória de Bolsonaro a implementação dos seus ideais. Nestes grupos encontramos as feministas que se sentem ameaçadas. É verdade, as mulheres criaram uma página no Facebook chamada Mulheres contra Bolsonaro, conta com 3 milhões de participantes. Tanto aqueles que apoiam como os que são contra sofrem ameaças via internet. São perseguidas e agredidas verbalmente e fisicamente.
Isto aconteceu com a administradora da página e muitas outras mulheres. A mesma página acabou por ser hackeada e desbloqueada por pessoas que apoiam o partido de Bolsonaro. Abordando a influência de outras organizações, na sua opinião, quais é que foram os fatores que influenciaram a vitória de Bolsonaro? As eleições no Brasil sempre levantaram muitas questões, devido aos conflitos e problemas sociais que surgem neste período. Mas no caso das últimas eleições, mereceram uma análise especial porque gerou uma onda midiática em vários países. A influência de outras organizações, particularmente a Igreja, teve, uma certa forma, um impacto significativo e acredito que teve uma repercussão positiva para o candidato Jair Bolsonaro. Quando fala na onda mediática, ao que é que se refere exatamente? Falo da cobertura mediática nas eleições. Foi possível verificar que as opiniões em diferentes plataformas digitais, informações sobre as eleições, mais necessariamente, como já todos sabemos, o Jair Bolsonaro fazia parte da Igreja Evangélica, que tem uma grande repercussão no Brasil e um grande número de crentes. Acredito que muitas das informações que foram divulgadas pelos mídias, sobretudo no Brasil, influenciou de certa forma a vitória de Bolsonaro. Por outro lado, como sabemos, muitas vezes deixamos-nos levar por pessoas que conseguem nos transmitir confiança, que foi o que aconteceu no caso de Jair Bolsonaro. De facto, eu sou da opinião que os mídias, de uma forma ou de outra, influenciam sempre a decisão dos eleitorados. Sobretudo dos menos informados, que são mais suscetíveis à influência, não são tão dotados de informação e tão dotados também dessa área, mas há que se ter em conta também outros fatores. Quando se fala de outros fatores, penso que não se refere a competências orais do candidato. Talvez fale do apoio das outras organizações, particularmente da comunidade de seguidores da Igreja Evangélica do Brasil. Já se sabe que o Jair Bolsonaro é evangélico e a questão não é essa. Podemos olhar para o título do programa de Bolsonaro, que foi Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Acho que houve uma tentativa de se aliar as igrejas evangélicas para conseguir assim mais votos. Sem dúvida, ambos sabemos que é fácil de seguir quem conhecemos e confiamos, e se o Bolsonaro conseguiu transmitir uma certa confiança nos crentes das igrejas evangélicas, neste caso, não se pode ter dúvida que uma certa parcela dos votos resultou dessa influência que ele conseguiu causar. E assim, damos por terminada a nossa sessão Ask Talks e agradecemos a vossa presença.